Chegamos perto do fim do mundo? O que significam esses apocalipses, todos, essas previsões, profecias escatológicas de fim de mundo, de messiânicas? O que significa isso? Isso tem algum sentido para a religião? Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade, que ainda, né, estamos no tema de narrativas, e uma das narrativas mais importantes que eu acho que sustenta, de certa forma, as religiões, é o dado messiânico relacionado a uma escatologia. Ou seja, eu preciso ter um Messias Salvador, que é um Deus, ora misericordioso, ora não, né? Punitivo, que vai julgar os vivos e os mortos, né? Então eu tenho um Messias, melhor ou pior, mas é um Deus todo-poderoso, então ele não está aqui, não é nenhum juiz daqui. Então eu aguardo esse Messias, e todas as religiões abrâmicas, ou abraâmicas, né, se vocês quiserem, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, com todas as suas variações, creem, né, num Deus único, criador desse céu e dessa terra aqui, especificamente, mas eles estendem, né, para todo o universo, porque aí não tem mais sentido depois, né, do Renascimento, um pouco depois do Renascimento, né, lá para 1400, 1500, né, quando Galileu já estava, né, mostrando, né, através de telescópio, que não era bem assim, que não tinha um Deus sentado num sétimo, porque se acreditou nisso, apesar de todo o conhecimento, toda a sabedoria e toda a ciência que se fazia antes do advento do cristianismo, na Grécia Antiga, no Egito, né, naquela região ali, apesar disso tudo, e até de outras possibilidades, de outras civilizações também terem esse conhecimento, o cristianismo, como ditadura teológica, estabeleceu uma ignorância no mundo estupenda, inominável, né? Se a gente não tivesse as narrativas, a gente nem acreditaria que isso foi feito. Queimar biblioteca, papiros, perseguir pessoas, fechar escolas. Isso é uma coisa, assim, medonha mesmo, horrível. Em nome de uma religião, em nome de um Deus que cria o ser humano, e porque ele vai adquirir o saber, ele vai conhecer, ele vai melhor estar no mundo através do seu conhecimento, ele é punido, né? Então, é uma coisa meio estranha, né? E até explica um pouco, talvez, aquela questão da expulsão do paraíso, tipo, eu vou tirar vocês daqui, porque vocês agora estão sabendo, mas isso, né, que é um relato que explica alguma coisa lá atrás, né, ele se estabeleceu na Terra em obscurantismo desde 300 e pouco, né, mais propriamente 400, né, o século V, e veio vindo com todas as mexidas de texto, até, vamos dizer, a Idade Moderna, né, quando começa a nova ciência, né, a filosofia desperta, novamente o homem desperta, se relativiza aquele julgo da igreja, embora a igreja continuasse a perseguindo, estabelecendo inquisição, livrorum prohibitorum, né, Galileu ainda foi condenado de maneira violenta, Giordano Bruno, Galileu, né, todos aqueles que iam contra uma narrativa, que não dá para ir contra Deus, né? Mas aí os representantes desse tal Deus na Terra unem em nome dele, se a gente sabe se ele
deu permissão, não tem ninguém com procuração, mas eles se dizem representantes, e aí o que ocorre? Mortandade, punição, ditadura mesmo, né, controle, mas não é um controle qualquer, não é pegar e encerrar alguém em algum lugar, né, tirar a liberdade só de expressão, é coibir o pensar correto, aberto, livre, é o conhecer a si e conhecer o mundo. Proibir isto, quase que relegando a humanidade a um estado natural, que não é possível, porque não somos animais, então esse estado natural não é natural, ele seria falso, né? A partir do momento que você já tem civilização, acabou o natural. Nem as civilizações, né, ditas celtas, né, os clãs e tudo, não eram tão primitivos assim. Né? Eles tinham todo um conhecimento, um desenvolvimento, uma engenharia para construir barcos, para construir grandes galpões, tudo. Não era na argamassa fazendo oca, nem fazendo, como a gente vê ainda hoje pelo Oriente Médio, aquelas casas de barro que parece feita por formiga, por cupim, né? Até o cupim sabe fazer uma casa daquela. Agora, a arquitetura que a própria Roma apresentava, Roma, Grécia, né? A gente vai ver no Oriente, vai ver no Oriente Médio, né? Construções, isso é uma arquitetura, uma engenharia, isso é um conhecimento, né? O que se encontrou já no Mediterrâneo lá embaixo, né? De estátuas, de imagens, daquilo que sobrou, de cataclismas, de tudo, é o Colosso de Rhodes, né? Então tem uma série de coisas que o que falta mesmo que eu vejo na humanidade hoje, principalmente, e quando eu falo hoje é desde a metade do século XX para cá, é que se sente na cadeira e que vai estudar. Eu acho horrível hoje as pessoas não quererem estudar, não quererem ler, não quererem saber, quando durante muito tempo isso foi proibido e que se, sabe, matava para você ter um manuscrito, para você ter alguma coisa, para ter alguma informação. Hoje, como está sobrando, como é fácil, eu não quero. Então, é uma coisa estranha no ser humano, né? Então, essas escatologias, né, esses apocalipses, que não é um apocalipse, escolheu-se um apocalipse. Mas quantos foram escritos? Já se encontraram N. Mas sabe como é que é? Vou montar a Bíblia, tem que ter um Deus único, né? Então, um fim, um começo, um fim. Não vai ser vários começos, seriam vários fins. Mas se eu tenho um começo, não pode ter vários fins. Então, é aquele fim horroroso, todo simbólico, ninguém entende nada, porque, veja, ainda que a gente veja na rede, e não é só na rede hoje, tinha no meu tempo, as escolas, estudos, palestras, simpósio e tal, teosofia daqui, loja dali, e simpósio, seminário de não sei o quê, e aparece gnose de gente louca, gnose de gente normal, enfim, a gente saía buscando o conhecimento, procurando livros, procurando, né, em lugares mais sensatos, a gente estudar alguma coisa, algumas ordens que se dizem iniciática, outras nem tanto, que se dizem ordens, né, esotéricas, de estudo, filosóficas e tal, para você buscar um conhecimento que tinha sido roubado de você. Então, a gente tinha muita revista, aí tinha muita loucura já, tá? E eu vou trazer aqui a lista de todos esses eventos apocalípticos, que são muito, gente, muito mesmo. Não é uma coisa nova, tá? Mas ele é um fenômeno específico. O apocalipse, a escatologia, é um fenômeno específico de uma religião, de uma filosofia, se vocês quiserem, uma religião, é religiosa porque ela é fechada, né? A filosofia, ela abre, que você busca a verdade. Então, na filosofia, você tem correntes filosóficas, né? Você abre
né, para o existencialismo, a ontologia, a política, a ética, visões ontológicas diferentes, você vai ter Aristóteles, Platão, Kant, Hegel, você vai ter Heidegger, você vai ter Wittgenstein, então você vai ter essas, né, possibilidades, você lê e você faz, né, a sua reflexão, você tem que começar a pensar. Nós temos um cérebro para pensar, e hoje nós pensamos menos do que pensaram antigamente. Você vê os escritos antigos, até o início do século XX, quando você vê o Ser e o Nada, né? Quando você vê o Ser e o Tempo, são dois livros fundamentais que todo ocidental já deveria ter lido para poder abrir a cabeça, não é dado nem de longe, nem nas escolas, nem faculdades. Eu li por conta própria. Porque os próprios professores que ali estavam, já estavam esvaziados dessa função de transmitir o conhecimento, porque tem a questão religiosa. Então, uma das coisas que me fez desconstruir, me afastar do aspecto religioso, caixinha, né, ideológico fechado, tanto religioso quanto político, é isso. Eu não gosto que ninguém mexa com a minha cabeça no sentido de colocar ela dentro de uma gaiola. E por que as pessoas permitem? Porque permitem. Porque é cômodo. Porque é confortável. Para mim não era. Para mim sempre achei que o tal zona de conforto era a zona de desconforto. Porque eu não sentia conforto nenhum dentro daquela mentira. Não fazia sentido. Nunca fez. Não é só pelo fato, mas Cristina, você saía do corpo. Vocês pensam que eu ficava o tempo todo fora do corpo, né? Fazendo fofoquinha, aprendendo coisa e vindo para cá. Não, não é bem assim. No início aconteceram alguns fenômenos que eu anotei, mas eles são tão impactantes que você vive uma vida e não esquece. O que me incomodava é que não fazia sentido quando eu começava a pensar, gente. Você, porque religião não é para raciocinar. Como não? Isso foi uma das coisas que eu questionei logo depois que eu aprendi o catecismo. Eu aprendi cedo, tentaram fazer minha cabeça, sim, claro. E eu ficava ali muito obediente, tá? Então isso aqui é a verdade, né? Tá, tá. Mas, quando eu ia experimentar em outro lugar, quando eu ia colocar e fazer algumas perguntas, vinham censuras e não respostas. Porque, assim, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, a religião verdadeira é a cristã. Aí eu ficava pensando nos índios, eu ficava pensando no pessoal no Oriente, eu gostava. Por quê? Sei lá. Talvez me lembranças de vidas passadas. Eu ficava assim, tá, mas e se ele nasceu na África, ou se ele nasceu na Austrália como aborígene, está condenado. Eu falei, mas aí é injusto, ele não é uma criação divina? Aí ficava aquela coisa, é criação divina? Sim ou não? Se sim, ele deveria participar. Se não, quem criou? Então, eu dava um nó na cabeça, né, de minha mãe, do padre, da professora, e aí vinha o quê? Discurso de autoridade. Cala a boca que isso não se pergunta. É assim mesmo e acabou. E hoje a gente vê professores, doutores famosos ir para a rede e dizer que a Bíblia não é contraditória, que é uma questão de interpretação. Agora, faça, meu favor, a pessoa se ser doutora em história e não perceber, não falar, olha, isso foi uma baita manipulação, dizer que não tem contradição na Bíblia, quando ela foi mexida e remexida. Inclusive, eu poderia perguntar para esse indivíduo, querido, você está lendo que Bíblia? Qual versão você está dizendo que não é contraditória? É a grega, da Septuagésima? A anterior, a da Torá antiga, que quase ninguém sabe, porque houve um movimento rabínico que reescreveu? O que você está lendo que está dizendo que não é contraditório? E mesmo com toda a mexida, ela continua contraditória, porque não vem me dizer que o hebraico isso, o hebraico aquilo, porque eu estou lendo em português, então colocasse lá.
E por que o indivíduo que escreveu, que traduziu, não percebeu a contradição? Somos nós mais inteligentes para perceber a contradição? Não ficava contraditório para uma pessoa no século V, no século X, XII, e havia também doutores, né? Não ficava contraditório ou era simplesmente proibitivo e coibitivo? Né? Temos que pensar e questionar também. É colocar tudo ali e analisar. Faz sentido, não faz sentido, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma verdade, tá? Isso aqui eu vou investigar. É isso que é pensar. Pensar não é deixar a cabeça aleatória, como uma estação de rádio, passando pensamentos do passado, pensamentos do vizinho, pensamentos que você nem sabe de onde que vem, pedaços de pensamento. Isso não é pensar. E quando eu digo que a pessoa não pensa, pensar é uma ação específica. Né? E eu tenho que pensar também religião. Religião é o quê? É fé cega, eu tenho que ir que nem um autômato lobotomizado, é isso? Não, né? Então, o Apocalipse é uma narrativa tanto quanto é o Gênesis. E já relatei aqui que o Gênesis é duplo. Ora, se o Gênesis é duplo, eu tenho duas criações. Se eu tenho dois princípios, eu já poderia dizer que eu arrisco a ter dois fins. Mas eles querem dizer que é um mesmo, em dois momentos. Forçou. Mas vamos lá, vamos dizer, primeiro momento criou assim, que bonitinho, não gostou, o que, que aconteceu para criar de uma maneira horrível? Porque vão me perdoar. Adão, né, como eles colocam, eu acho uma péssima imagem. Sido do barro, sopra, sabe? A Eva tira da costela. Gente, isso para mim me soa muito mal-estar. Muito. Eu me recuso a entender isso, a aceitar, na verdade. Ah, mas é simbólico, então explica. Cada um dá uma explicação. Aquilo que é simbólico não pode ser assim tão variado, e aí, se é simbólico com várias interpretações, não vai falar para mim de onde eu vim. Porque aí eu vou aceitar qual? A que me convém? É louco isso. Vamos pensar, vamos pensar. Né? Se eu trago para vocês aqui uma origem de uma maneira totalmente simbólica, cheia de imagens e metáforas, e cabe 10 interpretações, eu vou ter 10 princípios, que é o caso do budismo, que a palavra de Buda foi espalhada para 21 brahmanes, 21 interpretações, isso é doideira, né, gente? Tá, posso dizer que é uma natureza humana, ainda, assim, assar, tudo se explica, né? A narrativa a gente tem para tudo. Mas explicar não quer dizer justificar, muito menos ser um discurso de verdade. São duas coisas diferentes. Explicar é colocar as pregas para fora, ou seja, colocar algo, né, mais em evidência, mas nem sempre aquilo que você explica vai justificar. Justificar é tornar justo, legítimo. E até isso ser verdadeiro, que o que é lei nem sempre é verdadeiro. A lei é escrita por homens. A verdade é outra. Nós temos várias leis econômicas, leis do sistema, que são criadas pelo ser humano, mas que quando você olha mesmo para a natureza, nada a ver. Mas tá, narrativas para a nossa civilização, para o nosso estar aqui. Então, não tem nada de natural. Então, temos que buscar nessa coisa não natural, na civilização, um caminho. Mas precisa ser um caminho com um início assim, 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 que é tenebroso, para um fim também tenebroso, escatológico. E esse fim, ele vai dar conta de um extermínio, gente. Qual é o critério de seleção desse ser, né, messiânico? Qual é o critério? E se ele criou tudo, ele vai ele mesmo jogar tudo fora, e aí tem um porém. Porque na religião judaica pode ser que, através de Abraão, né, o primeiro lá, o patriarca e tal, a gente já viu isso também com a criação do monoteísmo e tal. Então, quando eu tenho esse patriarca,
Tá, pode fazer sentido, porque o Deus que ele descreve é um Deus o quê? Raivoso, Deus do deserto, Deus dos exércitos, ele é um homem, desculpe, um Deus bélico, né? Um Elohim bélico, né? Não se sabe por que tanta raiva, tanta ira. Eu posso especular, né, já que tudo é interpretativo, que ele quer dominar o mundo, como muito imperialista que a gente vê, né? Então, não seria nenhuma característica muito diferente do ser humano, né? A gente já viu a China imperialista, Japão imperialista, Roma imperialista, americano imperialista, a Rússia imperialista. Então, tem sempre um conjunto de homens que falam assim, vou dominar o mundo. Porque essa ânsia, né, é um mistério do ser humano, mas não é divino isso. Agora, quando eu tenho um Deus criado a partir do homem, né, projetado o seu alter ego, aí eu entendo. Você colocou o seu alter ego da pior maneira possível, mas tudo bem, mas ele é o senhor dos exércitos, ele é o capitão, ele é não sei o quê. Não adianta vir dizendo que aí, que hoje é assim, né? Já que não comporta, aí coloca na Lua, coloca em Marte, coloca lá nas outras estrelas, que vem um comandante dos infernos galácticos para vir escolher este planetinha aqui especificamente para jogar toda esse pus, esse ódio, esse controle. E nós somos o quê? Que isso é uma coisa que eu tento despertar em vocês. Afinal, por que você aceita isso? Como você se considera tão pouco ou se aliena completamente e depois eu vejo quando chega o fim, porque a questão é, mesmo aquele que me diz que vive, Cristina, aproveita, vai no parque, né, de diversão, o parque de diversão é a vida, né, aproveita, faz o que você quiser, porque não existe nada depois, mesmo esse indivíduo, quando ele vai chegando numa idade mais avançada, onde passa, né, vem uma doencinha daqui, é um câncer, é um Alzheimer, é uma demência, é uma diabetes que vai cortando um pedaço da perna, não sei o quê, vai ficando cego, e fala, Cristina, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva, porque eu não quero morrer. Como assim? Você já sabia disso. Você aproveitou no parque e já sabia que ia ter um fim, você disse. Ah, mas não é assim, eu sinto, eu percebo, já vieram me dizer, já ouvi, já não ouvi, tenho medo. Aquele que se mata, né, aquele que tira a própria vida, que a gente vê agora, tem umas eutanásias aí em alguns países permitidos, que não quer sofrer, ele não quer sofrer a doença. Ele nem sequer pensa. Mas a continuidade, aí vem aquele pessoal todo daquela outra caixinha e diz, estamos aqui conversando com os espíritos que passaram, papapá, papapá. Então, tudo isso ao mesmo tempo nesta Terra, neste século, junto e misturado há alguns séculos, vamos dizer, milênios já, e colocando para nós, deixa eu ver daqui, eu tenho aqui todas as profecias, né? Desde 66 a 70, mais ou menos, a seita judaica, né, dos ascetas, viu a revolta judaica contra os romanos, né, aquele problema que aconteceu em 66, 70 na Judéia, com uma batalha final dos tempos, que traria a chegada do Messias. Lá atrás, no tempo do Cristo. Aí depois vem, né, em 365 da Era Comum, um antigo bispo francês anunciou que o fim do mundo aconteceria em 365. Ó, esse ano vai acabar. E como não acaba, eu não sei como fica a cara do indivíduo. E a cara da galera que acreditou. Entende? Porque assim, eu digo que o mundo vai acabar. Ou que alguém vai chegar. Ou que a nave, não sei o que lá, não sei o que, vai aparecer. E isso não ocorre
eu tinha que sumir, né? Ao meu ver, eu tenho que sumir da Terra, desaparecer, fazer uma plástica, botar uma peruca, e dizer assim, ó, não conheço. Quem? Feliz da Noar? Não conheço, nunca vi, nunca ouvi falar. Mudo de nome. Porque, gente, como que a pessoa tem a cara de peroba ali para dizer assim, não adiaram. Não, era para acabar, mas não acabou. Mas eu fiz isso, você falou para fazer isso, para eu ficar vestido tal, para fazer essa penitência, para não sei o quê. Não dá vontade de pegar o cara e encerrar lá no chilindró da vida? Poxa. E qual é o ganho que esse indivíduo tem? Que é claro que ele sabia que não ia acabar. Todos esses aqui sabem. Todos. Deve ser um tipo de síndrome ou doença que não foi estudada pela psicologia, e deveria, é que estudam tudo, todas as disforias. Por que eu não estudo esse pessoal que tem complexo de profeta escatológico? Não é nem assim, ó, vai ter catástrofe. Bom, dizer que vai ter catástrofe é a mesma coisa que dizer assim, olha, vai chover esse ano. Ó, esse mês a gente vai ter um verão quente. Já estamos lá no verão, troço 40 graus, Rio 40 graus, vai ser quente. Olha para a cara da criatura e fala, oh, meu Deus, está chovendo no molhado. E aí, essas profecias dentro do próprio judaísmo, elas já existiam um pouco antes do Cristo, mas durante aquele período, né, porque estava uma dominação, eles queriam era acabar com a dominação romana, mas não, dizer que ia acabar o mundo. Então, Hipólito de Roma, Sexto Júlio e Irineu, todos três previram que Jesus retornaria neste ano, com uma das previsões sendo baseada nas dimensões da Arca de Noé. Eles mediram a Arca de Noé, meu Deus. E aí fizeram os cálculos e disseram, esse ano, que é especificamente o ano 500, Jesus volta e acaba tudo. Isso porque eles já eram judeus cristianizados, né, vamos dizer assim. Então, no primeiro milênio, a gente já tem, antes, né, de chegar no ano 1000, a gente já tem uma série de escatologias, né, e apocalipses, tendo lido ou não lá o Apocalipse de João, que a gente não sabe nem que João é, porque o João que a gente conhece, né, que dá conta do processo lá de Jesus e está junto lá com as mulheres no dia da crucificação, tem um texto também, nós, que mostra que ele estava vendo a crucificação e ao mesmo tempo fora do corpo, assistindo a crucificação de outra maneira, que tem uma bilocalidade, que também, eu vou falar em projeção astral, não é um fenômeno moderno, nem um fenômeno que passou desapercebido de Jesus, de João, de Platão, de Sócrates, porque tem descrições. Inclusive de Descartes, que ninguém aceita, mas está lá escrito. Não sei se no corpo ou fora do corpo, estava diante do fogo, para refletir, né, que a minha mente estava consciente, ainda que meu corpo não estivesse participando desse processo. É aí que ele coloca a questão do dualismo, que não está errado, até certo ponto, mas não é somente isso, né? Há uma interconexão, porque para ele poder lembrar, esse cérebro tem que trazer para ele, depois que ele volta para o corpo, a reflexão, inclusive do que ele viu. Simples. Quando a pessoa está fora do seu estado de consciência normal, vamos dizer, vigília, né? Vamos dizer, um estado alterado de consciência através de alguma droga, ao cessar o processo, a pessoa ainda lembra bastante coisas. Por quê? Porque essa massa, né, cinzenta guarda, de alguma maneira, as experiências, principalmente
as visuais, né? Então, porque você viu, coisas que você viu, mais do que sentiu ou refletiu. Então, em estado alterado, que você veja luz, que você veja isso, que você veja a cara do capeta, que você veja a escuridão, né? Alguém te puxando, uma porta aberta lá que não é boa, você sente, né? E por isso impacta, né? Tem lá relato do Enio, oh meu Deus, estava tudo escuro, e eu estava vendo lá uma coisa escura, densa, um guardião lá, sei lá, cafungando no meu pescoço, e que eu estava com medo, isso um homem falando, ele não vai esquecer aquela imagem jamais, porque ele viu, e aí o resto ele traz e sente, né? Então, há uma conexão entre esse corpo, né, físico e né, a unidade carbônica e coisa, é uma conexão intimamente. Isso não quer dizer que não seja dual, no sentido de que isso aqui é só uma parte, vamos dizer, um sétimo, porque os 6/7 são energéticos, consciência e tal, 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 né? Então, nesses apocalipses aqui, a gente tem papas. Ó, para mim, isso não significa nada, mas para muita gente, um papa é um representante de Deus na Terra. É aquele que tem a linha direta, né? Hoje, nem com Starlink você consegue essa linha direta, porque para onde você vai apontar? Onde está Deus? Ah, não sei, não tem lugar. Mas até naquele tempo, porque houve obscurantismo, né? Esse obscurantismo é redução, né, do meu abrir a minha consciência para um todo, ainda que eu não consiga dimensionar esse todo, ainda assim é mais aberto do que você colocar uma caixetinha na sua cabeça. Então, mesmo que o grego tenha lá os Zeus, a Hera, né, uma mitologia, né, acreditando em forças, energias, para fazer uma conexão e conseguir isto, aquilo, outro, né, que enriquece, né, eu vejo até mais uma questão cultural, uma questão estética, uma questão de sentimento, enriquece, se eu adoro Atenas, ou se eu sou, né, nórdica e adoro Freia, ou outra, isso tem a ver comigo, que eu cultivo, mas o todo, eu estou cultivando uma energia, fazendo contato com uma energia, não quer dizer que eu esteja com o todo, mas a arrogância desse povinho que começou, desse Abraão, que começou, ele reduziu o todo para para uma coisa só. E tem uma personalidade pior que a dele, provável. É um alter ego, ou ele queria ser daquele jeito tão forte e violento, ou não. Aí vem as interpretações teosóficas, mas veja, elas não são populares. E elas não atuam. A religião, ela vem até o século XX e ainda continua com o mesmo discurso repressor. Quem vai estudar uma teosofia para interpretar? E será que toda a interpretação teosófica vai dar conta, vai satisfazer, no sentido de eu entender o todo? O todo não. Na doutrina secreta, você vai ter uma cosmogênese e uma antropogênese que vai explicar uma parte deste processo, se você aceitasse, não tem comprovação, né? Mais narrativo, é um pouco mais abrangente, faz mais sentido em alguns momentos, mas não dá conta do todo nem da eternidade, nem da minha liberdade de poder me expandir para além dessa história. E mesmo assim, essa história passada, né, explicando como começou, o quê? Um determinado momento, né, quem inaugurou esse tempo? Esse tempo está inaugurado aqui na Terra, dessa maneira. Essa cosmogênese, ela não tem como dar conta de algo que é infinito porque mesmo que você diga, mas é finito,
é de tamanho tão imensurável que é melhor que você fique com a ideia de infinito. Porque você vai errar, com certeza. Que na hora que você disser é aqui que começa, você vai ver que tem um antes. Como exatamente por isso que eu não aceito no fim, porque sempre terá um depois. Então, ainda que não seja dessa minha consciência aqui, Cris dando lá, será com certeza algo que eu possa perceber e captar enquanto consciência. Então, eu tenho que abrir e não fechar e reduzir para acomodar, né? Ficar cômodo. Ah, começou assim, vai acabar. Eu não dormiria. É o oposto do que as pessoas fazem. Se a pessoa chega para mim, começou assim, agora vai acabar no ano tal ou no ano 2000 e tal, aquilo me assusta. Vai acabar tudo. Só a Terra, a civilização, o ser humano, porque também não fica claro o que vai acabar. O que começou e o que vai acabar. Se disser que a civilização vai acabar, eu vou dizer, ah, tá, acredito, né, com toda essa tecnologia, essa transição toda, realmente, seremos seres ciborgues, estaremos encarnando em seres, né, em corpos, né, misturados, né, com neurolinks e outras coisas. Eu não tenho medo dessas coisas, gente. Por quê? Porque a consciência, ela está acima disso tudo. A consciência é aquela que sabe e controla a gente. Se eu sou consciente de mim, eu vou ser consciente de tudo. Onde que eu vou nascer? Eu vou nascer ali, vou estar consciente. Não é folha no vento, não, gente. Vocês se julgam uma folha no vento. Mas não é porque você seja, ou mesmo você pode estar, mas porque você aceita que o entretenimento, que o sistema diga isso para você, e você, com muita preguiça de pensar, fala, ah, tá bom, posso comer sorvete? Pode. Aceitou? Aceitei. Aceitou Jesus? Aceitou a Bíblia? Aceitou. Vai tomar lá seu sorvete, pronto. Vai comer seu churrasco, vai tomar sua cerveja. Confortável, né? Não para mim, não para alguns. Eu também não sou só eu. O que nós estamos tentando fazer é jogar luz, despertar, despertar, despertar para a sua liberdade, não é para mim. Não quero seguidores. Não é para ter seguidores. Eu sei que tem gente aí querendo vender ouro de tolo e querer ter seguidores. Não há, não. Eu não quero. Eu quero só que tenha mais gente acordada, desperta. Para que isso acabe. Porque isso é tão feio, gente. Não, sinceramente, esteticamente é muito feio essa coisa. Esses fins, essas coisas, sabe? Sangue para lá, sangue para cá, fome para lá, doença. Gente, é sempre um fim horroroso, feioso demais. Que isso? Eu acho que ver um vulcão explodindo, um tornado, uma tempestade, tirando, né, claro, as vidas humanas, mas é um espetáculo, então, tanto é que vai muita gente ver o Etna em suas atividades. Eu tive uma amiga italiana que ela tinha tirado foto. Ela chegou lá, eu falei, nossa, chegou pertinho. Ela falou, é fantástico, é uma força, é uma energia. Então, sabe, se vai acabar com um terremoto, com um furacão, tornado e tal, né, ainda vai acabar de uma maneira melhor do que um ser humano matando outro ser humano. Ou que um cavaleiro, interessante, né, um cavaleiro, vem de cavalo, do Apocalipse, venha trucidando tudo. Né? Então, essas imagens também, muitas, aí ficam abertas. Aí sempre aqueles números, 7, 4, não sei o quê, 3, não sei o que lá. Gente, isso tudo é manipulação. Não é que não exista significado, que não tenha símbolo. Mas quando eu pego esses símbolos para colocar em uma coisa horrorosa e medonha, aí eu estou sendo ruim. Entende? E isso dentro de um livro de salvação, um livro que diz que é de luz, porque eu vou ter aqui
dentro do mesmo livro, a regra de ouro. E aí vai o historiador lá famoso dizer, não há contradição. Poxa, regra de ouro, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Um ensinamento que incentiva o respeito mútuo, a empatia, tratando uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Então, eu só posso imaginar que essa galera do Apocalipse gosta de um chicote. Não? Se eu gosto de ver tragédia, pessoas morrendo, pessoas queimando, zumbis, eu devo gostar disso, para achar que esse será o fim da humanidade. Qual foi o erro maior dessa humanidade? Que afetou esse Deus? O que foi feito contra ele? Nós nos atingimos quando não seguimos uma ética. Isso aqui, ó, ensinamento daquele que passou com mais luz e que enfiaram dentro desse livro aí, escuro, que é o Jesus, né? Ele, pelo menos, como filósofo, como profeta, como avatar, o nome que vocês quiserem dar, mas ele falou uma palavra que contradiz o que está em volta daquele texto todo, inclusive do Apocalipse. As próprias cartas dos tais apóstolos, que não são discípulos, né, são aqueles que seguiram depois e que escreveram depois, e fizeram aquelas comunidadezinhas, e igreja tem um sentido de assembleia, tá, por favor, então não tinha igreja em tudo quanto é lugar, a igreja católica apostólica romana, ela é única nesse sentido, porque ela tem a ver com um império romano, imagina, as igrejinhas, as assembleias pobres que existiam em Éfeso, em Gálatas, né, Galícia, alguma coisa assim, né, Tessalonicenses e tal, essas assembleiazinhas pequenas, devia ser uma minoria, até porque era censurado, né, e de repente bate-se o martelo e da assembleia miserenta, pequenininha, tentando estudar, nós temos um templo, nós temos um império, e de repente toda aquela Europa que estava conquistada por Roma fica cristã, ou seja, judaica, uma versão judaica do cristianismo, que é, e assim, da noite para o dia, o cara bateu o martelo, pronto. Como aconteceu já aqui, né, no Brasil. Você dorme como, como um rei, acorda com o imperador. Aí o imperador está lá, né, que não houve movimento nesse sentido. E aí você dorme a império, no dia seguinte você olha no jornal, República. Como? Oi? Aonde? Eu dormi muito, acho que eu dormi alguns 100 anos aqui, ou 50. E a brasileira acorda República. Como também em 64, dormiu democracia, acordou ditadura. A gente nem sabe como, onde nem porquê. Porque as coisas são decretadas com martelo de cima para baixo. Porque não há uma participação real. São minorias que às vezes fazem um tumulto, criam mais bagunça que outra coisa, e quem tem um poder na mão, geralmente ou é um poder político, ou esse político nunca é isento de financeiro, né, de capital. Nunca vi ninguém bater o martelo sendo pobre, né, tem sempre algo por trás. Mesmo as ditaduras dessa América Latina que está aí, né, que o país é pobre, mas o cara que bateu o martelo, não. E quem está por trás dele, também não. Saibam disso. Não é a pobreza que bate o martelo, é o capital. Né? Só que o capital se divide, né? Tem o lado A e o lado B, né? Eles brigam entre eles, mas todos os dois são ricos. Tá? Um rico brigando, como diz, briga de cachorro grande. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o ame o seu próximo como a si mesmo não pressupõe nada dessas coisas que a gente vê no Apocalipse. Tá?
Agora, eu também, se não pratico nada disso, estou lá na lei italiana lá atrás, aí realmente, aquele povo está escatologicamente, a gente está vendo aqui, prevendo um fim. Vai todo mundo se matar daqui a pouco. E a gente está vendo, né? Que não para. Só não está estendida para mais gente, mas já teve, né? Já esteve várias vezes. Aliás, aquele reduto lá do Oriente Médio é realmente o reduto desse Deus monoteísta, desse Javé, que é o Senhor dos Exércitos, Senhor das Batalhas. Veja, ali nunca teve paz. E quando um domina, que parece uma paz, já vem o outro perturbar e reivindicar, porque aquela coisa da reivindicação que vai lá para trás, que é uma doença que hoje está se espalhando para o mundo também, que é assim, né, aquela história do lobo e da ovelhinha. A ovelha está bebendo a água depois do lobo. E o lobo desce e diz: Você está poluindo a minha água. A ovelha, muito logicamente, diz: Não, mas estou bebendo depois de você. Então, eu não posso estar poluindo, porque estou após você. Poderia você estar poluindo a minha, mas eu não estou poluindo a sua. Não, mas o seu bisavô bebeu antes de mim e já sujou essa água